a gente, enfim, a gente precisa tocar no assunto, porque estamos O aqui... elefante na sala. O elefante na sala. Precisamos Fica à falar vontade, disso. pergunte tudo que você quiser. Não é nem perguntar, é porque, na verdade, assim, a gente tem muito orgulho de ser um podcast, o primeiro podcast oficialmente de audiovisual feminino. E a gente tem um público feminino crescente, né? E aí, enfim, na divulgação e tudo mais, é sempre aquela coisa de, poxa, mas esse cara, e não sei o quê, e tudo mais. Eu falei, vamos conversar, a gente vai conversar com todo mundo e vai... o que tiverem que ouvir é melhor que ouçam de você, não é? Porque... Que é impressionante como eu tive pouca oportunidade de falar, né? Pois é. Tem muita gente falando de mim. Mas você eu mesmo... Todos os lugares que eu falei, as pessoas, porra, tal, é verdade. Agora, a mídia fez o quê com a minha imagem? Né? Mentiu e cagou em cima. A hora que eu tive a oportunidade de falar, eles picotam, né? Colocam só aquilo que me fode e aí colocam no ar. Sim. Então é foda, né, meu? Eu dou graças a Deus de ter oportunidade de falar. Porque aqui não tem corte. Exato. Ao vivo. Né? Tá todo mundo te Se vendo ao tiver, eu vivo. venho aqui tirar uma com a cara Não, do a gente moleque tem ali. o canal de cortes do Vênus, mas não é essa a intenção. Aqui São só está fragmentos. ao vivaço. Ao vivaço. É. Pode... conta o que você tiver vontade de contar e a gente... É que a história em si eu já contei muitas vezes. Sim. Né? Então é mais legal responder aquilo que... Assim, do que você sabe, o que você ouviu, tal, o que te deixa curiosa, o que você gostaria de saber. Tem umas perguntas muito legais, assim. A vida inteira, desde que eu entrei na polícia, toda vez que eu encontro alguém baleado, que foi baleado, eu pergunto pra ele, como é que foi? Mas e aí? Doeu? E não sei o quê. Porque sempre foi uma preocupação minha. Eu lembro o primeiro cara que eu perguntei, o Marcelo, ele é casado, ele é investigador casado com uma delegada amiga minha, Bia. E eu tava na academia de polícia, a gente foi no churrasco na casa dele, e ele foi baleado, tipo, bem no comecinho da carreira dele. Ele tava num bar, num restaurante, o cara veio roubar, ele tava sentado, tipo, ele fez uma menção que ia fazer alguma coisa, o cara já deu um tiro na perna dele. E eu fiz várias perguntas, não, mas e como é que é a sensação, doeu, não sei o quê, você conseguiu se mexer, você reagiu, Então eu sempre perguntei essas coisas, né, porque são coisas importantes, assim, pra você saber como funciona. O que a gente vê de gente que toma tiro, que se fode é coisa de filme, que não é verdadeiro, né? Não é real, é absolutamente fictício. Que consegue continuar assim, fazendo as coisas no filme. Então, assim, é importante isso. Então, vamos fazer assim, você me pergunta o que você quiser. E eu respondo. Tá. Na verdade, assim, a gente, como a gente já se conhecia, né, antes, o que aconteceu no dia, eu estava lá vivendo a minha pandemia. Todos estávamos. Todos estávamos. E aí começa um monte de gente me mandando no WhatsApp. Cris, o que aconteceu com o Paulo? O que aconteceu com o Paulo? Eu falei, não sei. Eu espero que o mesmo que todo mundo. Ele está em casa, se cuidando e usando máscaras e álcool em gel. Eu espero. E eu não estava sabendo de absolutamente nada. O meu contato para notícias foi o Mal. Que foi o meu link do tipo... Tá todo mundo me perguntando o que aconteceu com o Paulo. O que aconteceu com o Paulo, sabe? E aí começou a pipocar umas coisas que eu falava, pera... A gente não é melhor amigo do mundo, mas eu conheço um pouquinho o Paulo. Tem coisa que não tá batendo. E aí, obviamente, fiquei na minha. Falei, bom, deixa ele sair dessa e ele mesmo diz e explica. Mas ali, só na minha conversa com o Mal, tipo assim, existe um caminho de coisas e essas coisas... O que você estava falando agora há pouco. As marcas não batem com o negócio. E na nossa conversa. Mas eu sei que a notícia foi dada de uma forma que depois que outras coisas aconteceram, elas não foram desditas. É claro só que esqueceram. Não. Que absurdo, né? Falar a verdade. O que me espanta é só assim, foi dito... dito A, foi dito A. E aí, dali a pouco, já saiu a notícia que não teve A. Mas aí as pessoas não... Vamos lá, as pessoas param de falar que foi A, mas não diz que foi B. As coisas mais absurdas, né? O Paulo deu um tiro nela e depois se deu 6 tiros. Qual que é a lógica Porque essa é a... Não, isso foi uma das coisas. Vamos trabalhar as 3 hipóteses. Tá bom. Ok, tá. Tá? Então, o Paulo deu um tiro nela e depois se deu 6 tiros. Essa é uma das hipóteses que... Vamos trabalhar hipoteticamente. Tá bom. Método científico, tá? Do que foi dito, tá? Do que foi dito. Tá. Como é que uma pessoa vai dar um tiro na outra
Depois vai dar 6 tiros no próprio corpo, inclusive em 2 ângulos que são impossíveis. Tiro faz curva? Não. Não existe isso em nenhum lugar, tá? Como é que eu daria um tiro que entra aqui e sai aqui? Não existe esse ângulo. Como é que eu vou dar um tiro que entra no meu acetábulo, tá? Que entrou aqui atrás, né? Na parte de trás da minha coluna? É impossível, tá? Ele deu o tiro... Porque o que as pessoas enxergam isso aqui. São 2 tiros na minha mão. É isso que elas enxergam, né? Elas não enxergam um tiro no peito. Você viu onde é que pegou? Não. Vou te mostrar. Tá vendo esse buraquinho aqui? Aham. Aqui, ó. E esse corte foi a cirurgia? Toracotomia. Tá vendo essa outra cicatriz aqui? Então, essa é uma laparotomia. Quantos foram? 6. Tenho aqui um tiro na minha coxa, né, na altura da femoral. Tem um tiro aqui atrás. Tem um tiro aqui, 2 aqui. Tá. Como é que o cara se dá 6 tiros? Dessa forma, em ângulos impossíveis. É possível? Não tem como você atirar nas suas próprias costas, eu acredito. Você ficou entre a vida e a morte? Você quase morreu? Sim. Eu perdi a consciência. Esse é um ponto. Não, nem vamos entrar. Vamos falar assim, as coisas mais básicas. As mais básicas. Sim. Mas o cara é professor de medicina legal. Ele sabe onde se dá um tiro para não ser letal. Aqui não é letal. Pulmão, coluna, tá? Fígado, diafragma. Você consegue imaginar o que é respirar com um pulmão só? Tá? Porque o pulmão, quando você fura ele é que nem um balão. Ele murcha. Ele não funciona mais. Só que eu não perdi só o pulmão. Eu perdi o diafragma, que é o que faz o movimento o movimento do pulmão para baixo. Você respira inflando o seu pulmão com os músculos intercostais. Então, enche o pulmão assim. Ó, com o tronco. Tá vendo? E você respira com o diafragma. Coloca a barriga para frente, ó. Ó, a barriga. Isso aqui cortou o diafragma, eu perdi a capacidade de respirar com a barriga. Eu tava com o pulmão furado aqui. Eu tinha meio pulmão. Tá? Eu daria esse tiro em mim mesmo, sabendo o que ia acontecer? Não. Eu daria um tiro na minha perna, na minha femoral, que se ela for cortada eu tenho minutos de vida. Não. Eu daria tiros em ângulos impossíveis? Não. Eu daria tiro na minha mão direita? Não. Tá? Que é a sua profissão. Eu vivo disso. Tá? Então, assim, essa primeira hipótese é absurda. Tá? Segunda hipótese. Ela atirou nele, depois ele pegou uma arma e atirou nela. Tá? Como é que eu pegaria uma arma e atiraria nela se os 2 últimos disparos eu recebi no chão? Então eu fui baleado na mão, no peito, caí no chão, tomei 2 tiros na perna e no acetábulo. Como é que eu vou fazer, depois de ser baleado no chão, pegar a arma e vou atirar nela? Tá? Antes que ela pudesse correr ou fazer qualquer outra coisa. Exato. Tá. Quando eu tomei os disparos na perna, eu já tinha caído no chão. A sequência foi a perda da consciência. Quando você digita no Google Paulo Bilinski apartamento, aquela foto do sangue no chão, todo aquele sangue é meu. Eu tomei mais de 3 litros de sangue. Eu perdi a consciência por falta de sangue. Eu entrei em quase choque hipovolêmico. Tá? Então essa é a segunda opção. Terceira opção. Ela atirou nele e depois se matou. Tá? Por que ninguém aceitou isso? Por que as pessoas não aceitam que uma mulher é capaz de matar um homem e se matar? Por que é tão difícil? As pessoas querem tanto assim que não seja verdade? Que elas inventam 2 hipóteses absolutamente impossíveis? Ou elas inventam as 2 hipóteses absolutamente impossíveis porque vende no jornal a menina bonita e o delegado? Entende? Pro armas. Amigo do Bolsonaro. Entendeu? É isso que foi divulgado. A mídia é um lixo. E o momento ali que você viveu, você estava saindo do banho, é isso? Eu tava pelado. Tinha acabado de tomar banho, tava nu.
que mais me perguntam? Pode dar tiro a queima-roupa numa pessoa que tá sem roupa? É uma piada. Ok, mas não, eu quero... Eu estava nu. Eu tinha acabado de abrir a porta do banheiro, ela estava na minha frente com a arma apontada, sem falar uma palavra. Ela começou a realizar os disparos. E a motivação? Um surto psicótico. Uma pessoa que toma uma medicação para depressão profunda na dosagem máxima possível. Ela já tomava há muito tempo. Desde os 14. Sabe o que é a dosagem máxima de um remédio? Você consegue imaginar o que é? 275 miligramas de um remédio que, amigo meu, de 90 quilos, falou, Paulo, eu já cheguei a tomar 40 e eu não conseguia sair da cama. Um remédio que é prescrito para depressão profunda com tendência suicida. Entende? Uhum. E ali você apagou? No primeiro momento eu perdi a consciência, né? Muito sangue, a pressão sanguínea cai. A primeira vez na minha vida que eu desmaiei, nunca tinha desmaiado. A pressão sanguínea cai, fica tudo escuro. Eu já estava no chão, perdi a consciência. Quando eu acordei como se nada tivesse acontecido. Em termos de reação física. Eu acordei e sentei. Tem uma mancha na parede, assim, que é as minhas costas encostando na parede. Eu acordei e sentei. Eu tentei levantar, não conseguia levantar porque eu estava com o acetábulo fraturado. O fêmur, ele encaixa na bacia, certo? Esse osso aqui do encaixe chama acetábulo. Então eu tomei o tiro nele e ele esmigalhou. Então eu não conseguia levantar. Eu levantei, eu acordei, encostei na parede. Eu olhei a arma, ela deitada no chão e a arma apontada para mim. No chão, assim. A primeira coisa que eu fiz foi tirar o carregador da arma e tirar a munição da câmera. Como que eu fiz isso sem uma mão? Fiz isso com a mão esquerda só. Tiro o carregador, manobrei na perna. Larguei a arma, peguei o celular, liguei pra polícia. Larguei o celular, falei assim, mano, tem que sair daqui. Vou me socorrer. Aí eu rastejei usando essa parte aqui do braço. Rastejei do banheiro da minha casa até a porta. Abri a porta, rastejei até o hall de entrada. Bati na porta do vizinho, ele não atendeu. Chamei o elevador, entrei no elevador, apertei o 0, desci. Saí no hall, a polícia já estava lá. Eu vi o vídeo do elevador. Tem o vídeo do elevador. Tem. Esse ninguém divulgou, né? O vídeo do Paulo pelado, sangue da cabeça aos pés, fudido, encostado no elevador, ninguém divulga, né? É foda. Caralho. Eu vou divulgar. Um dia eu vou divulgar. Ainda tá correndo? Tá. Já tá tudo concluído. Tá esperando um último laudo relacionado com os remédios dela. E quando... Aí, desse momento, você chegou no hospital, você foi... Eu fui socorrido pro hospital que é do lado da minha casa. Aí eles fizeram uma coisa. Quando você... A caixa torácica, ela funciona sem ar. Então, se eu pegar uma agulha de crochê agora, fizer um buraco no seu peito e entrar ar dentro do seu peito, seu pulmão não funciona mais. Porque ele precisa da ausência de ar para... O que você faz, né? Você não tem ar dentro da sua caixa torácica. Tem o pulmão. O pulmão é como uma bexiga. Quando você expande a caixa torácica, você abre espaço e o pulmão recebe ar de fora. Uhum. Você não precisa fazer força para inspirar, né? Você faz força para expirar. Agora, se você simplesmente ficar parada, você assim, o ar entra. Então, quando você fura a caixa torácica e entra ar dentro do peito, o pulmão já não funciona. Um dos pulmões estava furado. Aí aqui começou a acumular sangue. Eu sou professor de medicina legal, sou delegado, eu sei o que acontece quando as pessoas tomam tiro. Eu estava deitado na maca, falando para a médica, eu tenho um pneumotórax e um hemotórax, eu estou sentindo, eu não consigo respirar. Então eles tinham que enfiar fazer uma incisão com um bisturi aqui do lado. Tem umas marquinhas aqui, tá vendo? Então faz uma incisão aqui. Aqui tá um projétil também, depois eu te mostro. Faz uma incisão, pega um alicate e enfia dentro da sua caixa torácica aqui, põe um tubo, e aí por esse tubo vai sair o sangue que está acumulado ali dentro. O problema do sangue dentro da caixa torácica é que ele começa a apertar o coração e o coração não consegue mais trabalhar.
porque tá tudo muito apertado ali dentro pela quantidade de sangue. Eu senti o sangue saindo assim pelo tubo, né? Quando ela fez o hemotórax, quando ela drenou o tórax. Drenaram o tórax, costuraram os buracos, puseram uma tala na minha mão. Meu dedo, esse dedo aqui, ele tava pra trás aqui, assim, suspenso, tipo, que nem uma salsicha solta, assim. Quando eu olhei a minha mão lá em cima, no apartamento, eu falei, mano, é melhor puxar o dedo e largar aqui, porque não vai dar nada, não serve pra mais nada. Aí eles me transferiram pro Mário Covas, fizeram uma cirurgia na mão. Aquele primeiro vídeo seu foi em que momento? No Mário Covas. Você já tava lá? Tava no Mário Covas. Mas foi antes da cirurgia? Antes da cirurgia. Tá. Que tem o meu peito fazendo assim, né? Aquilo ali chama tórax instável, né? Como quebrou a costela, fica um pedaço solto. E aí quando você respira, o bagulho mexe, parece um alienígena no peito. Calma, esse vídeo foi aquele que você mandou, que os amigos receberam? Isso. Foi esse primeiro vídeo? Tá. Que eu falo o que aconteceu, tal. Isso. Depois eu faço outro que eu pedi doação de sangue, que eu ia passar por uma cirurgia. Sim. Não, mas aquele primeiro, que é o primeiro, tipo assim, gente, tô aqui e tal, tá. Foi okay. no Mário Covas. Tá. E aí você entrou pra cirurgia? Aí eu fiz primeiro uma cirurgia na mão, porque eu tava estável. Né? Eu tava respirando, meu coração tava batendo, o sangue que tava aqui tava saindo. Aí no dia seguinte eu tava perdendo muito sangue. Né? Já tava inconsciente e tal, os médicos... Mas não, a gente vai ter que abrir pra ver o que tá sangrando. Essa cirurgia da mão foi a mais rápida? Foi a mais simples? Na verdade, eles não fizeram nada. Eles só fecharam o buraco. Não consertaram a minha mão. Minha mão eu comecei a consertar depois que eu saí da UTI. Eles só fecharam o buraco. Só costuraram. Tá. Meu Deus. Porque era um momento... Não, que não tinha especialista de mão. Especialista de mão é super, super raro. Né? Só costuraram o buraco e pronto. Aí no dia seguinte eu tava perdendo muito sangue, não sabia de onde estava vindo o sangue. Aí resolveram abrir, né? Abriram todo o meu... Essa cirurgia na barriga chama laparotomia. Eles abrem a sua barriga e tiram todos os órgãos de dentro e vão inspecionando para ver o que tá furado. E aí costura. Então tinha uma lesão de fígado, tinha lesão do diafragma, e costuraram tudo isso. E põe de volta. É super legal, depois pesquisa no YouTube, laparotomia. Obrigada. E daí você pergunta como é que eu tive coragem de fazer uma rino. Tá bom, querido. Não, a rino é bem pior, mano. O maluco com o martelão lá. Nossa, você teve coragem de fazer uma rino. Não, mas claro, muito mais tranquilo tirar o meu rim do corpo e olhar pra ele pra ver. Na cara, mano. Você não ficou com dor de cabeça depois? Não, dor nenhuma, Zé.